Olá, amigos do nosso canal. A gente vai continuar falando de provas da existência de Deus e também refutando as refutações que os ateus fazem contra as provas da existência de Deus. Ok, gente? E porque eu vejo, pelos meus estudos, o quanto a fé é irmã da esperança e o quanto a fé é irmã do amor e da caridade. E esses cientistas, eles querem destruir a fé que guia os nossos irmãos. Então eu considero o ateísmo uma doutrina muito reativa, e ao mesmo tempo dissonante em relação, às finalidades da vida, e em relação ao sentimento da maior parte da humanidade. E também mostrar para vocês que o ateísmo não tem nenhum sentido e nenhuma prova real. Um dos argumentos que os ateus evocam para dizer que, na verdade, Deus não pode ser provado e também que a fé tem que ficar fora, do meio acadêmico, Então, por exemplo, usando experiências místicas e coisas assim, não tem nenhuma validade, A intenção deles é política, é de colocar, toda a fé no lugar da marginalidade cultural. Eles querem colocar a fé, e eu falo da fé em qualquer religião, porque eu sou universalista. Eu acredito que todas as religiões são verdadeiras, E a cada vez, quanto mais eu estudo as religiões, quanto mais eu faço o estudo comparado das religiões, eu vejo que elas estão falando, em essência, a mesma coisa. Eu não vejo essa discordância que todo mundo vê. Eu acho que isso é o resultado da mente dualista que nós temos, da confusão mental. É isso que gera tantas seitas, tantas religiões, Mas também a diversidade religiosa é importante. Não é só um produto da confusão mental, é um produto de que cada pessoa é uma mente diferente e existem religiões diversas porque existem perfis humanos diversos e necessidades humanas diferentes. Necessidades espirituais diferentes porque nós somos diferentes. Então, hoje eu queria falar desses ateus que dizem que Deus não é falsificável. Eles querem dizer o seguinte, que não tem como, por mais que você prove, ou supostamente prove a existência de Deus, ela não pode ser a prova, ou o que eles poderiam chamar de uma suposta prova da existência de Deus, não tem como você submeter ao falsificacionismo. O falsificacionismo é o seguinte, é um paradigma de cientificidade que foi criado pelo filósofo e epistemólogo Karl Popper. Ele estava muito insatisfeito com o atual paradigma de cientificidade, que é o verificacionismo. Então, ele criou uma metodologia para tornar a pesquisa científica mais rigorosa. Então, ele diz que não basta que você verifique ou formule uma hipótese e verifique essa hipótese, sempre procurando, validações, varrendo para debaixo do tapete os contras e enumerando, elencando apenas os prós. Então, esse é o método verificacionista, como a ciência funciona hoje em dia. Então, ele diz que dessa maneira você pode provar qualquer coisa, através do sistema formulando hipótese e depois procurando validações, procurando fundamentar ou respaldar ou validar essa hipótese por meio de elementos ou dados que possam apoiá-la. Esse é mais ou menos o verificacionismo, é o método científico que se usa até hoje. E os cientistas, hipocritamente, porque isso é uma hipocrisia, eles falam de falsificar, falam de falsificacionismo, como se eles tivessem aderido ao método de Popper, mas não fizeram. Eu vou explicar mais ou menos como é que é o método de Popper. Karl Popper ele fala que só é científico, não basta validar uma ideia. Para Popper,
você tem que... uma ideia, para ser científica, ela tem que ser falsificável, né? Ou seja, as condições de sua refutação, elas têm que ser elucidadas e claramente estabelecidas, né? Então ele diz que, por exemplo, a mecânica de Newton ela é perfeita do ponto de vista científico, porque se Newton fala todo corpo possui inércia, basta que você encontre um único corpo sem inércia, né, que você vai tornar ela falsificável, né? Você vai tornar ela falsa, digamos assim, ela passará a ser falsa. Então, se eu digo, todos 2 corvos são negros, esse corvo é negro, aquele outro corvo também é negro, logo, todos os corvos são negros, mais ou menos isso. Basta que eu encontre um corvo não negro para falsificar, para tornar falsa, né, essa afirmação de que todos os corvos são negros. Então você tem que estabelecer de forma clara as condições em que uma determinada hipótese pode ser tornada falsa, pode ser considerada falsa, né? Isso é só assim que, né, uma teoria, um modelo explicativo científico pode ser considerado verdadeiramente ciência, né? Só que acontece que, se a gente for aplicar isso assim, de forma rigorosa, só uns 20% daquilo que a gente chama de ciência que realmente vai, né, digamos assim, passar por esse crivo, né, vai ser aprovado, né, nesse teste, digamos assim. Então, basicamente, todos nós produzimos pseudociência, né? Porque ele vai dizer que o que não é, o que está fora do falsificacionismo, segundo Popper, é pseudociência. Porque pelo paradigma velho, né, verificacionista, é muito fácil você provar qualquer coisa, né? Basta você utilizar exemplos escolhidos a dedo, né? Basta que você sempre tenha um argumento. Tem até um filósofo da ciência chamado Lakatos, que ele fala de cinturão protetor. Olha só que absurdo, né? Que a ciência, que o cientista ele tem direito de usar um cinturão protetor para proteger as suas ideias. Então, o que acontece? O método de Popper ele é muito bom, mas só que a ciência nunca aderiu ao falsificacionismo de Popper. O que os ateus, os cientistas fazem? Eles fingem, olha que coisa, eles fingem que aderiram ao falsificacionismo de Popper, mas nunca o fizeram, jamais, em momento algum. Então, gente, eles dizem que Deus não é falsificável, como se a ciência materialista e ateísta deles fosse, né? Mas eles utilizam o mesmo feijão com arroz verificacionista de sempre, como sempre fizeram, né? Então, essa história da ciência como um saber rigoroso é mentira, E a manipulação já começa pela própria abordagem como é feita a história da ciência, né? A maneira como é feita a história da ciência. Sempre colocando apenas os acertos e nunca relatando os erros. Quer dizer, passando uma imagem da ciência como um saber infalível, né? E, de uma certa forma, alimentando mitos, alimentando uma mistificação em torno da ciência, né? Alimentando uma mitificação da ciência, né? Como um saber, né? Rigoroso e dotado de verdades absolutas e infalível e quase igual à magia dos contos de fada, né? Como sendo capaz de fazer de tudo, né, gente? Mas isso é uma grande manipulação, mas eu vou ir direto agora na questão do nosso vídeo. Deus, ele pode ser provado de forma, dentro desses paradigmas verificacionistas, ou seja, a ideia de Deus é falsificável, né? Nós podemos demonstrar a existência de Deus para além do verificacionismo, para além da validação convencional, como se tem feito na ciência? Sim, é possível. E eu vou mostrar para vocês que nas 5 vias de Tomás de Aquino, as 5 vias de Tomás de Aquino, elas são falsificáveis e elas satisfazem o paradigma de cientificidade, né, de Karl Popper. Elas são perfeitamente... elas podem ser testadas dentro desse rigor, né,
do método falsificacionista. E eu vou mostrar para vocês de que maneira a gente pode fazer isso. Tá, gente? Eu vou citar especificamente a segunda via de Tomás de Aquino. Então, Tomás de Aquino, ele vai evocar o princípio da causalidade. A gente já viu que o princípio da causalidade, sem ele não existe ciência. A gente já viu também que os ateus odeiam o princípio da causalidade. Toda filosofia moderna e contemporânea, ela é um esforço para tentar destruir a metafísica e destruir a causalidade, né? Destruir, como é que se diz? Ela é um postulado da razão, quer dizer, o postulado ou o princípio da causalidade, né? O princípio da causalidade, ele é uma das condições de possibilidade de demonstração ou refutação de qualquer coisa que seja, né? Então, toda a ciência, ela busca a causa. Explicar um fenômeno ou provar um fenômeno é simplesmente apontar a causa dele, né? Então, a gente vai entrar nesse particular, né? Mas então, o Tomás de Aquino, ele na sua segunda via, ele prova a existência de Deus, mostrando que é necessário que haja uma causa primeira. Porque em toda sequência causal, ela não pode se desdobrar ao infinito, ou seja, não pode haver regressão ao infinito. Uma coisa é causa de outra, que é causa de outra, que é o efeito de outra coisa, que é o efeito de outra causa. Entendeu? Isso não pode, né, se estender ao infinito. Então é necessário que haja uma causa primeira que não tenha causa, né? E que ele vai dizer que essa causa seria Deus, a causa eficiente de todas as coisas. Então Deus seria a causa eficiente. Tem muita gente que vai dizer que a conclusão a que ele chega é uma extrapolação, né? E, portanto, mas isso só diz isso quem não entendeu que cada uma das vias se conecta com as outras 4, né? E as 5 vias, elas estão, de uma certa forma, conectadas e juntas, né? Como os feixes de lenha, né? Como as lenhas de um feixe, né? Você pode quebrar uma particularmente, mas as 5 juntas, 5 lenhas, né, juntas num feixe, você já não consegue quebrar, né? Então, as pessoas analisam cada uma delas como se elas fossem individuais, como se elas não tivessem conectadas com outros argumentos, né? Como se não houvesse conexão com outras provas que a fortalecem, né? Que, digamos assim, que dão força a elas, né? Então, gente, mas voltando aqui ao nosso tema. Esse argumento de Santo Agostinho, ele é um argumento que evoca um postulado, e a gente sabe que todo silogismo, todo argumento, né, que tem como premissas postulados, axiomas e definições, formam aquilo que a gente pode chamar de silogismo ou argumento científico, para diferenciar do silogismo dialético, né, que é aquele que tem como premissas juízos contingentes. Então, todo juízo que tem como premissas, né, juízos necessários, por exemplo, juízos dedutivos a priori, né, juízos analíticos a priori, ou que tem como premissas, né, axiomas, postulados e definições, essa é a definição mais correta, é um silogismo científico, é um argumento científico, um raciocínio científico, tá? E as 5 vias de São Tomás de Aquino, especialmente essa segunda, e a primeira também, que utiliza indiretamente o princípio da causalidade, satisfazem essa exigência para que um argumento seja científico, né? Então, por isso que toda a filosofia contemporânea, que é uma forma de, digamos assim, calar a religião, porque eles entenderam que a metafísica, que o princípio da causalidade, favorece a crença em Deus. Então, toda a filosofia moderna e contemporânea, especialmente a filosofia contemporânea, a partir de Kant, a partir de David Hume, se torna um esforço para destruir a metafísica, para destruir os próprios postulados da razão, né? E
como se a ciência não precisasse deles, né? Você vai destruir o argumento de Santo Agostinho, mas você vai destruir a ciência também. Porque a ciência, toda ela, sem o princípio da causalidade ou da razão suficiente, você não tem ciência, né? Então, como é que a gente falsifica, como é que a gente mostra que a segunda via de Tomás de Aquino ela é falsificável e ela atende às exigências do falsificacionismo de Karl Popper, da seguinte maneira. Então, Tomás de Aquino ele fala que tudo tem uma causa, que todo efeito possui uma causa. Ele utiliza o princípio da causalidade, que é um postulado da razão. E ele diz, mas não pode haver uma sequência causal que possa regredir ao infinito ou que se desdobre ao infinito. Então, nós temos que chegar a uma causa primeira que não tem causa. E essa causa primeira seria Deus, né? Então, como é que a gente vai utilizar o falsificacionismo popperiano nesse argumento? Da seguinte maneira. Da mesma forma que eu digo assim, todos os cisnes são negros. Basta que... São brancos, desculpa, né? O exemplo clássico. Todos os cisnes são brancos. Basta que eu encontre um único cisne não branco para falsificar esse princípio. Ou esse juízo, né? Essa conclusão. Né? Aquele cisne é branco, esse cisne outro aqui é branco. Logo, todos os cisnes são brancos. Você tem que partir de uma amostragem. Isso é um raciocínio por indução, né? Que não tem força probatória, porque é muito frágil. Mas quando você usa dentro da dedução, é mais ou menos isso. Né? Toda sequência causal é finita. Ou se eu coloco assim, nenhuma sequência causal é finita, né? Ou seja, toda sequência causal chega a um limite em que ela, né, termina. E, claro, e nunca foi observado uma sequência causal e nem poderia ser possível que alguém pudesse, né, encontrar o nexo causal ao infinito, porque nós somos finitos, né? Nós não somos infinitos. Então, né, a gente falsifica, a gente estabelece as condições de falsificação da segunda via de Tomás de Aquino dessa forma. Caso alguém encontre uma sequência causal que possa ser regredida ao infinito ou possa ser desdobrada ao infinito, então a segunda via, pelo menos a segunda via de Tomás de Aquino, pode ser considerada falsa. Basta que porque ali existe uma generalização, como se fosse uma lei. E inclusive, isso decorre do próprio princípio da causalidade, a exigência de uma causa primeira. Isso não é uma invenção de Tomás de Aquino, isso faz parte do postulado em si. Se você raciocinar dessa maneira. Nenhuma sequência causal pode regredir ao infinito. Logo, basta que você encontre uma única sequência causal que regrida ao infinito para tornar essa afirmação, essa negação de que nenhuma sequência causal pode se regredir ao infinito, né? Basta que você encontre portanto, né, um único exemplo de uma sequência causal que se desdobre ou que regrida ao infinito para você tornar falsa, né, essa negação, a negação da possibilidade de uma sequência causal infinita. Então, dessa forma, as provas, o argumento de Tomás de Aquino, ele é falsificável sim. As provas da existência de Deus, elas são falsificáveis. Só tem um adendo, né, a ser colocado aí para os ateus. Ateu, se você encontrar uma sequência causal que possa se regredir ao infinito, então você realmente falsificou, você desmentiu ou refutou a segunda via de Tomás de Aquino. Parabéns a você. Eu só quero saber como você vai fazer isso se você é finito. Vamos dar exemplo de sequências causais? Um bem simples, né? É aquela história do ovo e da galinha, né? De uma galinha foi um pintinho que veio de um ovo, que veio de uma galinha, que um dia foi um pintinho e que veio de outro ovo,
que também veio de uma galinha, que foi um pintinho, que veio da eclosão de um outro ovo e por aí, essa sequência, né? Você tem como mostrar que essa sequência é infinita, mas como você vai fazer isso? Não é? Você é finito, né, senhor ateu? Você pode viver quanto tempo de vida? Mesmo que você viva 100 anos, mesmo que você viva o máximo de limite da vida humana, 120 anos, será que você vai conseguir encontrar uma sequência causal que regrida ao infinito, ateu? Essa é a questão. Aí você vai me dizer, não, mas peraí, você também estabeleceu um parâmetro de refutação, né? Uma condição para refutar, que é impossível de ser levada a efeito, de ser executada. Como é que eu vou... É impossível, você colocou uma condição de refutação tão difícil, né, que ninguém vai conseguir. Aí você está jogando sujo. Não, 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 não. Eu já sabia, senhor ateu, que você ia, né, entrar com esse argumento. Né? Agora antes da gente continuar, eu queria falar do meu livro, viu? Eu escrevi o Manifesto Teísta, contendo provas científicas da existência de Deus. Nesse livro aqui, ateu, aqui é que você vai ver, aqui é que você vai ver a dificuldade. Lendo esse livro é que o senhor ateu terá, né, terá que tremer nas bases, porque os argumentos aqui são muito bons. Tá? Nada é irrefutável, não existe isso. Tudo pode ser refutável, pode ser refutado, mas tente, se você pode. Compre o meu livro e faça... você vai estar fazendo o link está no meu canal, mas eu vou ver se coloco também na descrição do vídeo o link desse livro que eu escrevi, o Manifesto Teísta, né, contendo provas científicas da existência de Deus. Então, dando continuidade ao nosso argumento, quer dizer que você acha, ateu, né? Eu sei que você vai fazer essa objeção. Você colocou uma exigência, né, inexequível, impossível de ser feita, de ser satisfeita. Né? Então, aí você está jogando sujo. Você está pedindo para eu encontrar uma sequência infinita? É isso? Você está pedindo para eu encontrar? Como é que eu vou fazer isso se eu sou finito, se a minha vida tem um início, um meio e um fim? Não é isso? Pois bem, não estou fazendo uma exigência impossível, não. Ela pode até ser impossível. Talvez não seja impossível, não sei. Mas talvez seja muito difícil. Porque essa é a característica de um bom argumento. Um bom modelo explicativo, um bom argumento, ele é assim mesmo. Por exemplo, Karl Popper, ele acreditava que a mecânica de Newton, a mecânica newtoniana, era o modelo perfeito de ciência, porque ela é totalmente falsificável. Por exemplo, se eu digo assim, todo corpo possui inércia. Não é isso? Todo corpo possui inércia. Basta que eu encontre um único corpo que não tem inércia, né, para falsificar. Agora, vai encontrar um corpo que não tem inércia. Vai ser muito difícil, viu, ateu? Vai ser muito difícil. Então, as leis de Newton, elas são falsificáveis, mas são muito difíceis de ser falsificadas. Não é porque Isaac Newton usou de má fé e fez uma coisa, umas condições... Ele nem conhecia o falsificacionismo de Popper, nem Popper usou de má fé. Tá? É falsificável, mas também é tão difícil que também é irrefutável, né? Não, é difícil, mas essa é a característica de um bom modelo explicativo. A mecânica newtoniana, ela é muito boa, ela é muito bem feita. Quanto mais bem feito é um modelo explicativo, quanto mais bem construído é um modelo explicativo, mais difícil de ser refutado, porque mais perto da verdade ele estará. Você não consegue refutar a verdade. Entendeu, ateu? Essa é a mesma razão porque eu digo que o argumento, né, eu estou falando aqui especificamente da segunda via de Tomás de Aquino, ela é um argumento muito bom, porque ela obedece aos parâmetros do falsificacionismo popperiano. Agora, se você não consegue, né, não vai ser materialmente, humanamente quase impossível você satisfazer as exigências de refutação,
que são próprias, né, da teoria, da hipótese, então, isso aí é um problema seu. Isso não é um problema da teoria. Entende? É porque isso é uma característica de um bom modelo explicativo. Como ele está muito próximo da verdade e a verdade não tem como você refutar a verdade, então realmente ele é difícil de ser refutado. Não é, ateu? Então é diferente, né, senhor ateu, de toda essa tentativa de você maquiar a sua ciência ateísta de falsificacionismo, né? Como se estivesse fazendo uma concessão, né, ao sistema de Popper, mas na verdade você está fazendo isso só, digamos assim, um teatrinho, né? Porque na prática você utiliza o mesmo feijão com arroz verificacionista de sempre. Esse é o problema, né, gente? Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham acompanhado, tenham gostado do nosso vídeo. E na sequência aí do nosso canal, estaremos enviando mais vídeos nos próximos dias. Ok, gente? Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau!